São guerras de narrativa nesse momento. Por quê? Até que se prove o contrário, fica ali a versão do acusado contra a versão a versão de quem é acusado contra a versão do acusador. E aí, por isso que é importante a gente defender o devido processo legal. O que é o devido processo legal, Carlito? Presunção de inocência, direito ao contraditório e ampla defesa. Em via de regra, quando acontece uma denúncia de um crime, quem denuncia o crime, quem alega que a conduta é de alguém criminosa, a pessoa precisa provar que essa conduta criminosa aconteceu. O grande problema é que no caso de um assédio ou de uma conduta ali de abuso, tá? Ou de importunação, é muito difícil você provar. Nem sempre você consegue provar materialmente, né, que o assédio aconteceu, que o abuso aconteceu. Geralmente a gente leva em consideração não só o depoimento das vítimas, como também outros contextos e outros materiais. Só que o ministro Silva Meira tem batido na tecla de que ele não cometeu nenhuma conduta ilegal, que ele não cometeu nenhum erro e que ele vai provar a inocência, que ele está sendo vítima em tese de um grande complô. Como eu já disse para vocês, eu tenho um contato com o ministro Silva Meira, desde a quinta-feira que eu mando mensagem, ele não responde, né, e eu respeito isso também, tá, que eu quero ouvir também, né, eu queria na quinta-feira, né, ouvir ali o que é que estaria acontecendo, ele não me respondeu na quinta, não me respondeu na sexta, entrei em contato com a assessoria dele também, me respondeu na sexta de manhã, mas não respondeu depois. Eu ia entrar em contato com a assessoria da Aniele Franco para saber também o posicionamento dela, até aquela altura não tinha tido posicionamento, mas a ministra também já se posicionou, já confirmou que teria tido supostamente esse abuso, e eu vou ser bem honesto para você, meus amigos, eu não sei nem o que falar, acho que essa é a grande realidade. Porque, como eu disse, se ele é inocente, como ele alega que é inocente, a gente vai sair perdendo do mesmo jeito, porque para ele ser inocente, alguém tem que estar mentindo. Ou seja, ou a ministra está mentindo, ou as 14 supostas vítimas estão mentindo. E para ele ser culpado, tudo que essas 14 pessoas têm falado, a ministra Aniele falou, ou não necessariamente as que a 14 falaram, mas o que a ministra Aniele Franco falou e o que outras figuras falaram, também seria verdade. Então, de todo jeito, a gente sai derrotado dessa situação. A sensação que eu tenho hoje, ao falar disso aqui, é como se você tivesse perdido ali uma batalha, né? Como se você tivesse um jogo que você estava ganhando de 10-0, e aí você foi para o intervalo do primeiro tempo ganhando de 10-0, e quando voltou você tomou uma virada de 20-10, né? Você passou a estar ganhando de 10-0 e da virada de um tempo para o outro, acabou acontecendo ali a derrota de você perder de 20-10. Por quê? Como eu disse, nessa situação não tem vencedor, tá? A situação é triste de qualquer maneira. Para o campo da esquerda, essa situação toda é terrível, tá? Como eu já disse, seja se ele realmente foi inocente, seja se ele realmente for culpado. E perde o campo de mobilização da luta negra, perde o campo de luta ali dos direitos humanos, porque, como eu disse, para que essa situação seja confirmada para culpabilizar ou para absolver os envolvidos ali, a luta vai ser perdida de alguma maneira. Tá? A luta vai ser perdida de alguma maneira. O que eu posso dizer aqui, que eu até vi muitas pessoas falando, mas vocês precisam se manifestar, não se pode punir a vítima, não se pode culpar a vítima, não se pode isso. Em momento nenhum eu estou dizendo aqui, por exemplo, que a ministra Aniele Franco mentiu, que ela não está falando a verdade, né? Porque, de princípio, quando alguém faz uma denúncia, você precisa acreditar na denúncia e promover a investigação da denúncia. Através da investigação que você descobre se teve conduta delituosa, se não teve conduta delituosa. O grande problema, como eu citei, é que no caso de abuso é muito difícil você provar, por exemplo, a conduta delituosa. São poucos casos ali. A maioria dos casos você não consegue provar, né? Na verdade, muitos casos, não vou trazer a maioria porque eu não tenho estatística aqui para mostrar para vocês, para não ser leviano. Muitos casos você não consegue provar, fica basicamente a denúncia da vítima contra o abusador. Imagina a fragilidade que pode gerar tanto para a vítima quanto para o acusado, né? Por quê? A vítima passou supostamente por um abuso. E aí não tem uma prova física, um vídeo, um exame de corpo de delito ou algo do tipo, aí o abusador alega que não teve abuso, por exemplo. Ou pode não ter acontecido o abuso e o abusador não ter como provar supostamente o abuso, porque a vítima, em tese, teria a palavra para apresentar. Né? Eu estou ouvindo muita gente falando sobre isso. Não é assim que é feito, tá, gente? É feito todo no processo de investigação, parte do princípio da denúncia das vítimas, que dizem ali que foram vítimas de abuso, e a partir dessa denúncia, se tem ali a investigação devido ao processo legal, né, que é a presunção de inocência, contraditória e ampla defesa, ou seja, o ex-ministro Silva Meira terá direito de se defender, provar que ele é ou não inocente, tá? Ele vai ter todos os seus direitos garantidos, apesar de que publicamente a vida dele já foi execrada. Se porventura ele vinha provar, por exemplo, que ele é inocente, como ele alega que ele é inocente, não acontecerá a reparação, mas se não provar que é inocente, aí a situação já vai ser muito mais grave do que é.